Bom dia! Por que o povo de Deus é assim? Se a gente apertar, faz, tá vendo? Foi só apertar vocês que o bom dia melhorou. Eu acho que é isso que Deus quer fazer conosco, né? É isso que Deus tem que fazer conosco. Apertar o nosso coração todo minuto, para podermos ir além, para podermos avançar dos nossos limites e alcançarmos assim a santidade que o Senhor propõe. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Tem as pessoas ali já conhecido, né? A alegria de um careca é saber que vai chegando outro. Fico muito feliz. Também um povo lá da Paraíba. Olha, eu sei que vocês aqui em Gravatá são privilegiados, porque tem essa pérola escondida no campo. É a pérola, a Canção Nova é a pérola escondida nos campos deste agreste pernambucano. Porém, o lugar mais rico fica na Paraíba. Lá na minha ex-paróquia, porque são 3 cidades lá a paróquia: Prata, Ouro Velho e Amparo. Quando eu estava lá, até há 3 anos atrás, eu dizia que eu era o padre mais rico da face da terra, porque eu tinha prata, tinha o ouro e tinha o amparo de Deus. Então aqui a pérola, lá é a prata, viu? Alegria revê-los aqui. Depois a gente se arrocha, né, Josefa Rosiete? Sou padre Eude Araújo, sou da diocese de Campina Grande, vizinho estado da Paraíba. Tenho 18 anos e alguns meses de sacerdócio. Atualmente estou na paróquia de Nossa Senhora das Dores e São Lucas, que fica na periferia de Campina Grande, formado por 16 comunidades, um total aproximado de 52 mil habitantes a minha paróquia. Um bocado de filho espalhado, né, para arrebanhar, tá certo? Nós vamos meditar agora, vamos refletir sobre as misericórdias do Senhor. Vamos juntos cantar as misericórdias do Senhor. Vamos juntos proclamar a misericórdia do Senhor. Mais ainda, vamos mergulhar nesta misericórdia do Senhor. Quem trouxe a Bíblia, abra aí no livro dos Salmos, capítulo 102. Quem trouxe a Bíblia, levante aí, por favor. Pois é, a maioria não trouxe, né? Pois é. Se existisse, você já pensou? Se existisse o céu dos bichos, se bicho, animal, tivesse alma, e eles fossem para o céu, tivesse o céu dos humanos e o céu dos bichos, como seria? Qual dos dois céus iria, digamos assim, encher primeiro? O dos bichos. Sabe por quê? Prepara a orelha, viu? O jumento, estou falando na linguagem bem nossa aqui, nordestino. O jumento, ele se solta, ele bate todos os cantos, mas quando anoitece, ele sabe qual é a porteira dele, e ele fica na porteira esperando o seu dono. E tem gente que mora na rua da igreja e não sabe o horário da missa, e o burro ia para o céu, e o homem, a Bíblia lá na estante, é enfeite para espantar o mal. É a Bíblia lá. Você não abre nem lê. A muriçoca toda noite dorme em cima da Bíblia, e a muriçoca indo para o céu, e você, ó, né? Você o dia todinho no zap da estrela, fofocando, falando da vida de Deus. Se for da vida de Deus, está muito bom.
Primeiro fala da vida do mundo. Se sobrar tempo, lembra de Deus. Mas a mosca fica o dia todinho passando por cima da Bíblia, por cima do texto. E os animais rezando, e os animais tocando na graça. E você, não sei o que acontece com minha vida, pois eu sei. Cria vergonha na cara e coloque em prática o que Deus já lhe disse. Pronto. Bom, mas vamos voltar para o padre não se perder. Salmo 102, Cântico das Misericórdias Divinas. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele quem salva a tua vida na morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele quem cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a da águia. O Senhor faz justiça, dá o direito aos oprimidos, revelou seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas. Porque tanto os céus distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para os que o temem. Tanto o Oriente dista do Ocidente, quanto ele afasta de nós nossos pecados. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E não se esqueça, porque Ele sabe de que é que somos feitos, e não se esquece de que somos pó. Os dias do homem são semelhantes à erva, ele floresce como a flor dos campos, apenas sopra os ventos, já não existe, e nem se conhece mais o seu lugar. É eterna, porém, a misericórdia do Senhor para os que o temem, e sua justiça se estende aos filhos de seus filhos, sobre os quais guardam a sua aliança, e lembrando, cumprem seus mandamentos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu império se estende sobre o universo. Bendize o Senhor todos os seus anjos, valentes heróis que cumpriu suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, ministros que escutais sua vontade. Bendizei o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares onde Ele domina. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Vamos dizer juntos? Bendize, ó minha alma, o Senhor. Mais uma vez. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Assim termina o salmo, da mesma forma que começa: bendizer. A palavra bendizer quer dizer exaltar, reconhecer a grandeza, glorificar, exaltar, engrandecer, enaltecer. É reconhecer que Deus está acima de tudo e todos. É reconhecer que Ele é o maior e nós o menor, que Ele é o Todo-Poderoso e nós suas criaturas. A palavra diz que é tudo em mim, diz o salmista, tudo em mim. Quer dizer que todas as dimensões,
Não é somente quando eu estou na igreja que eu devo bendizer, glorificar e enaltecer o Senhor. É também quando eu estiver no meu trabalho, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É o nosso matrimônio com o Senhor, é a nossa aliança. Bendizer o Senhor em todo o tempo. E assim vamos treinando não somente os nossos lábios, mas treinando todo o nosso corpo para louvar e glorificar o Senhor. Porque na maioria das vezes somos treinados para reclamar, murmurar, maldizer. Eu lembro no ano 2000, há 25 anos atrás, eu estava no meu 2º ano de seminário maior, e uma das formações do meu formador, Padre Cláudio Sartori, justamente no tempo da quaresma, era que fizéssemos durante a quaresma um jejum, mas ele disse: não faça de alimento, porque o de alimento é o mais fácil que tem. Deixou de comer pão 40 dias, a padaria vai estar aberta na Semana Santa, vai estar aberta na Páscoa, você volta a comprar o pão, não mudou tanta coisa. E ele disse assim: escolha uma atitude, escolha algo da sua vida, do seu comportamento que precisa mudar, e faça esse jejum na quaresma. Eu fui refletindo que no ofício que eu rezava no seminário, eu pedia, que no terço eu pedia, que na missa eu pedia. Então todas as minhas orações eram pedindo, e sempre pedindo a Deus por uma coisa, porque eu estava reclamando do que tinha, sempre murmurando, reclamando. E eu tomei a decisão. A formação foi na segunda-feira à noite, e eu disse: a partir de amanhã, terça-feira, eu vou começar a agradecer, a glorificar a Deus. No seminário, todas as tarefas da casa são divididas entre os seminaristas. E a minha tarefa era varrer os corredores de um espaço pequeno, um prédio onde somente de quartos eram 80 quartos, 4 andares. E eu começava do último andar até o térreo. E aí cheguei no local das salas de aula. Nossas salas de aulas eram bem apertadas, de forma que as janelas não abriam para dentro da sala, mas sim para o corredor, para que sobrasse mais espaço na parte interna. E eram janelas enormes, aqueles prédios antigos, que a janela é do tamanho de uma porta de madeira maciça. E alguém fechou a janela, mas não colocou os ferrolhos. Varri o corredor todo, e achei de colocar o famoso cisco, lixo, embaixo da janela. E aí fui pegar aquela pazinha, não tem uma pazinha de plástico que é desse tamanho? Que eu não sei, eu acho que inventaram aquela pazinha de plástico para ensinar a criança. O pai e a mãe não ensinam a andar, né? Chega, segura aqui, vai engatinhando. Eu acho que aquela pá foi criada para aquele menino. Porque a gente, olha, nós aqui, 1,60 m e uma pá de 30 centímetros, desse tamanho. A gente tem que ficar de cócora para apanhar o lixo. Pois foi esse de cócora que me salvou. Eu peguei a pá, e aí fui tentado a começar o quê? Reclamar. Quem foi o abençoado que criou esta pá? Por que não botaram 1 metro de pá? Um cabo de 1,72 m com uma pá de 30 centímetros. E aí embaixo da janela estava o cisco. E eu tenho que me abaixar para apanhar o lixo. Quando eu me abaixo, dá um vendaval. E as janelas se abrem com tanta força que o ferrolho marcou a parede, passou por cima de mim. Foi aí que eu comecei: Senhor, muito obrigado pelo tamanho desta pá. Muito obrigado, Senhor. Porque se eu não tivesse me abaixado, as janelas tinham batido em mim, tinham ferido. Então, quando a palavra diz: bendizei o Senhor, tudo em mim bendiga o Senhor, é em todas as dimensões.
É quando você está cheirosinho na Avon, mas também quando você está podre debaixo do sol. É na alegria e na tristeza. Bendizer o Senhor é reconhecer: eu estou aqui, eu estou nesse problema, nessa dificuldade, mas eu reconheço que há um Deus maior do que esse problema, há um Deus maior do que esta situação, há um Deus maior do que a mim. Isso é bendizer o Senhor, e é isso que a palavra nos chama a atenção. Cantar as misericórdias do Senhor, o primeiro passo é reconhecer que a misericórdia dele é sem fim. Ele é o Todo-Poderoso. E olha que Maria, quando visita Isabel elogia Maria, né? E paparica: onde é que eu venho? A mãe do meu Senhor vir me visitar. Alguns por aí afora dizem assim: Maria é uma mulher qualquer, se ela tivesse se comportado de qualquer jeito. Mas olha como ela se comporta. Isabel, foi o Senhor, Isabel, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, a misericórdia dele é sem fim. Ele olhou para a humildade, e ele, uma mulher que aponta Deus acima de tudo, não é uma mulher qualquer, é uma mulher que ama e respeita e reconhece a grandeza do Senhor. Maria nos ensina, não é à toa que Jesus entrega a sua mãe como nossa mãe, como se dissesse: mãe, tu fosse uma professora tão boa, que eu vou entregar agora uma sala de aula inteira, mais ainda, mãe, é uma universidade, mais ainda o mundo inteiro, mãe, ensina para que eles possam reconhecer a grandeza do meu Pai e vosso Pai, minha mãe. Por isso honramos e glorificamos a Maria. Tudo em mim, todas as dimensões, desde o meu útero, desde quando eu estava no útero de minha mãe, devo louvar e glorificar o Senhor. Ontem o Frei Dimas, ele nos ajudava nessa reflexão. No momento de oração, ele pediu que cada um rezasse até mesmo pelo período que você estava no útero de sua mãe. O quanto é importante esse momento. Tem alguma mulher grávida aqui? Alguma mulher grávida? Ali? Atenção, minha irmã. Porque para o corpo do bebê tem tudo. Se tem exame para saber a cor do olho, para saber se a orelha dele é de abano ou não é. Existe até tinta para você pintar o quarto do bebê e não ter cheiro nenhum. E a maioria dos casais fazem assim o pré-natal. Prepara os exames, o enxoval, o berço, a fralda, até a tinta da parede preparam. Mas esquece que aquele bebê que vai nascer tem corpo e alma. Você preparou tudo para o corpo, e para a alma do bebê você preparou o quê? E aí começa a ficar troncho. A criança nasce olhando: graças a meu pai e minha mãe eu tenho tudo para o meu corpo, e para a minha alma eu tenho o quê? E aquilo que nós não recebemos no útero vai fazendo lacunas, e o diabo vai pegando essas brechas para entrar, para dizer: olha, teu pai não te ama porque você não teve isso, olha, tua mãe não te ama porque você não teve isso. É muito importante o período do útero. É corpo e alma que está sendo ali gestado, e deve ser amado, zelado e cuidado pelos pais, pela família. Mas se no nosso útero rezamos ontem, clamamos, pedimos com a ajuda do Frei Dimas a cura e a libertação, agora, hoje, nesse momento, com essa pregação, é hora de olhar para fora do útero. Porque dentro do útero eu não pude escolher. Eu não escolhi o meu nome. Eu não escolhi se era normal ou cesáreo. Eu não escolhi se era para nascer num hospital ou se era de uma parteira em casa. Eu não escolhi. Agora, a partir do momento que eu boto a cara neste mundo e eu vou crescendo, aí sim, eu sou livre, mas responsável pelas minhas escolhas.
Bendizer o Senhor em todo o tempo é também deixar que o Senhor passe pela história da nossa vida, e a sua misericórdia vá restaurando a nossa dignidade, porque não somos filhos do acaso. Não nascemos de paraquedas, não vimos da lua, temos uma história, nascemos do amor de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Por isso, se eu sou fruto do amor de Deus, eu não posso permitir que Satanás jogue qualquer coisa em mim, porque Deus não criou qualquer coisa, Deus criou um filho amado, uma filha amada, e é assim que temos que crescer e nos comportar. Todos os dias, quando você for limpar a chapa, quando for renovar o corega, quando for tirar a cárie na frente do espelho, olhe para o espelho e diga: este cara é amado por Deus, esta mulher é amada por Deus, porque a misericórdia do Senhor está sobre essa pessoa. E como é que eu sei? Como é que eu sei que a misericórdia do Senhor está sobre mim? Fácil. Eu estou vendo no espelho. Se eu estou vivo, é porque a misericórdia do Senhor me deu mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade. Então a cada dia é motivo para bendizer o Senhor. Bendito seja o Senhor que me deu mais um dia, para que eu seja hoje melhor do que ontem, para que eu seja hoje um lutador por santidade, que talvez eu não fui no dia de ontem. Para o Senhor passar restaurando a nossa história, é preciso conhecer a nossa própria história. Quando a gente leva uma peça, uma imagem, por exemplo, principalmente aquelas imagens dos santos, aquelas imagens antigas de madeira, e a gente leva para um restaurador, ele usa mesmo um bisturi de cirurgia mesmo, e ele pega na parte de trás da imagem e vai cortando os quadradinhos, tira um quadradinho bem leve com a camada de tinta que está ali, e ele vai tirando outros quadradinhos até chegar na madeira pura, porque ele precisa conhecer a história daquela imagem. Ele precisa saber quantas camadas precisam ser removidas para que ela volte a ter a beleza com a qual foi criada. O Senhor nos dá, através dos sacramentos da nossa igreja, através dos sacramentos, o Senhor nos dá a oportunidade de retirar as nossas camadas, para podermos voltar àquilo que fomos criados, filho amado, filha amada. E é preciso não resistir, porque tem gente que parece aquele filme, né? Não tem um filme? Vocês sabem qual é o filme, né? Eu não aguento mais, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Tem gente que se comporta assim com Deus. Eu quero, Senhor, uma vida nova, mas eu não permito que Deus retire os meus excessos, porque quem tem que mudar é Ele, não sou eu. Quem tem que mudar é esse padre, é esse papa, é esse bispo, é essa catequista, é esse marido, é essa esposa, é aquela mulher que tem que mudar. E eu não preciso. Para que eu seja restaurado, eu preciso parar de lutar contra o Senhor e começar a lutar com o Senhor, Ele sendo a minha força, na luta para devolver a mim a graça pela qual eu fui criado. Quem é esse Deus? Quem é esse restaurador de imagens? O Salmo diz: esse Deus, esse restaurador que chamamos misericordioso, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que dá benefícios, o Senhor dá a recompensa. O Senhor é aquele que sara. Não é errado, não é desonra, melhor dizendo, termos cicatrizes. Todos nós temos cicatrizes.
quebramos a cara, consertamos. Cicatrizes no corpo. O que não podemos ter é feridas abertas. Você pode olhar para toda a sua história. O padre disse que eu tenho que conhecer toda a minha história para poder Deus me restaurar. E quando eu olho para o meu passado, eu vejo tantas cicatrizes, que eu pareço mais uma coxa de remendo. Tudo bem, seja uma coxa de remendo, não seja uma coxa rasgada. Não tenha feridas abertas. Por isso o salmista diz que esse Deus misericordioso, que nos perdoa, que ama, que liberta, Ele também sara as nossas feridas. Aí está, meu irmão, minha irmã, a grande diferença de Deus para Satanás. Porque Satanás também sabe das nossas cicatrizes. Satanás sabe dos nossos problemas. E ele chega com o seu dedinho. Olha a diferença. O diabo estende o dedo. Para quê? Para arrancar o cascão da ferida. Porque quando você vê a ferida, você está reclamando, murmurando e se entregando à ferida. O nosso Deus não aponta o dedo para os nossos pecados. Ele estende a mão para sarar as nossas feridas. Ninguém faz curativo com um dedo. Para fazer o curativo, no mínimo você usa 2 para segurar uma pinça. Então, o nosso Deus não é o Deus de um dedo que aponta, é o Deus de toda a mão, que faz cicatrizar a nossa história. Qual é o pedaço da tua história que precisa ser cicatrizado? Talvez a sua angústia, o seu sofrimento seja porque você não deixa Deus sarar essa ferida. Fica lembrando da ferida que teve. Passa ano atrás ano, só falta cantar parabéns. Tem a moda hoje em dia de fazer um bolinho para as crianças, né? Completar um mês de nascimento, mêsversário. Pronto, tem gente que só falta fazer um bolo para a desgraça. O salmo da pregação que eu disse agora há pouco, nem se lembra qual foi o salmo, mas se lembra: hoje faz 2 anos que comadre Beltrana meteu a mão na minha cara. Por que você se lembra tanto da desgraça? Se você se lembra da desgraça, é porque você gosta da desgraça. Se você não se esquece da desgraça, é porque você ama. Se você ama, é bom que você finde na desgraça. Desculpa. Cada um caminha para onde olha. Quem olha para o Senhor, quem contempla a misericórdia do Senhor, quem reconhece a grandeza do Senhor, caminha para o perdão, a salvação, recebe a recompensa, os benefícios. Porque o Salmo também diz que o Senhor coroa seus filhos. A coroa da justiça é a recompensa daqueles que reconhecem a misericórdia do Senhor, daqueles que se entregam à misericórdia. O Senhor nos coroa, é a recompensa, a coroa da santidade. Não é à toa que na nossa igreja a imagem dos santos tem uma coroa com a Virgem Maria, os outros santos têm uma auréola, às vezes tem um arco brilhoso, luminoso, para dizer isso. Esse José, esse Bosco, ele recebeu a coroa que o Senhor das misericórdias prometeu. O Senhor cumpre a sua promessa. Agora eu vou dizer uma coisa, atenção. Atenção, senhores e senhoras que tem mais de 60. Quem tem mais de 60, levanta a mão. Fica de mão. 70, 80, 90, 100. Vocês lembram da pregação? Quem estava no carnaval do ano passado? Você se lembra de uma das pregações, inclusive nesse horário, no domingo pela manhã, do Padre José Augusto? Lembra? Quem tem mais de 60, levanta a mão. Mais de 60, fica de mão levantada, porque Padre José Augusto pregou para vocês. Ano atrasado? Então há 2 anos, pronto, há 2 anos. Ele disse o que para vocês? Que alguns de vocês só querem ser o quê?
PQG. Pensa que é gatinho. Tem 60 anos, mas só quer ser tratada com 18. Quando alguém diz assim, o Senhor está no céu. E eu lembro que o padre José Augusto disse, ele disse, como é que o jovem vai querer ser um adulto responsável se ele olha para o lado e todos os adultos não estão se comportando como adulto, estão se comportando como 18, porque eu sou novinha ainda, porque eu sou novinho. Viva os seus 70, mas não viva como um rabugento espiritual. Viva os seus 70 como um homem que ama a Deus. E aí vem a palavra, olha a promessa, atenção turma dos 70, só enfrenta quem aguenta. Pode dar risada, que a mãozada vem depois. Turma dos 70, olha a promessa do Senhor. Se você dos 70 reconhecer Deus como o seu Senhor, entregar-se à misericórdia do Senhor, olha o que ele diz, que ele renova a tua juventude, botox de graça. Botox de graça. E a gente percebe isso, não é, Marcos? Não é, Banda São Francisco? Daqui de cima a gente percebe ou não percebe? Quem recebeu o botox de graça, percebe. A São Francisco chegou. Aí vem a senhorinha ali com 80 anos, um homem com 110, mas pula, rebola, saca, diz, eita, esse daqui pegou o botox do salmo. Enquanto que outro jovem, porque tomou o shake de cimento, tomou e endureceu, colou. O Senhor renova a tua juventude. Eu costumo dizer, já que nós temos corpo e alma, eu costumo dizer que o nosso corpo tem uma idade e a nossa alma pode ter outra idade. Como assim, padre? O meu corpo, eu estou com 45 anos de vida, mas a minha alma, já perceberam que eu gosto de brincar, né? A minha alma, eu digo que ela tem 11 anos. Sabe por quê? Porque foi com 11 anos que eu subi a primeira vez no altar, do lado do padre, para receber o corpo e sangue do Senhor. Aquele dia, a minha alma não saiu mais, e não saiu mesmo. Eu subi no altar como um catequizando, fiz a primeira Eucaristia, e continuei como coroinha, e continuei como coordenador de coroinha, e continuei como catequista, e continuei como seminarista, como diácono, como padre, nunca mais saí. Então a minha alma continua ali, com 11 anos, naquela alegria, eu sou altar do Senhor. E é assim que devemos nos comportar. Na hora da dificuldade, na hora do pega para limpar os cabelos, tirar os piolhos, na hora da agonia, o diabo chega perto. Como é que o diabo chega perto? Olha aí a desgraça que tu tá. Cadê o teu Deus? Cadê o texto que tu rezasse? Cadê aí a tua confissão? Olha a desgraça. E ele vai buzinando, buzinando, buzinando. Que é para nós olharmos para a desgraça e gastarmos a nossa vida falando da desgraça, reclamando da desgraça e achando uma desgraça. Quando o diabo vem fazer isso comigo, sabe o que é que eu faço? Eu fecho os olhos e lembro. 21 de dezembro de 1991, 9h30 da manhã, Igreja Nossa Senhora do Carmo. Eu estou subindo no altar. Padre Acílio está olhando para mim e dizendo: corpo e sangue de Cristo. Então, eu não sou filho da desgraça, eu não sou abandonado, eu não sou um qualquer, eu sou altar do Senhor. Então retire de Satanás, sou altar do Senhor. E você pode fazer isso. Talvez a maioria de nós, claro, não lembramos o dia do nosso batismo,
Claro, né, padre? Essa igreja só batiza criança. Aí eu digo assim, claro, né? Porque escolheu padrinho e madrinha que não dá exemplo de nada. Porque se padrinho e madrinha desse exemplo, você tinha crescido sabendo o dia do batismo, a hora, a pregação, o ensinamento do padre, o cor do santo, da igreja, da roupa. Porque o seu padrinho ia fazer questão de lembrar para você a graça do batismo. Ponto, falei. Despejei. A culpa é sempre da igreja, né? É do outro. É do outro. Mas o dia que recebemos Jesus pela primeira vez, todos nós lembramos. E deveríamos lembrar todos os dias. Qual foi o dia que você recebeu Jesus pela primeira vez? Tente lembrar desse dia. E na hora da angústia, lembra-te. Eu não sou um qualquer. Eu sou altar. O Salmo diz que Deus faz o seu trono. É interessante porque usa o plural. Usa o plural. Deixa eu repetir do jeito que está aqui. Eu não anotei aqui o versículo. Trono, 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 trono. Onde é que está o trono? Alguém acha o trono? Aqui. No versículo 19. Salmo 102. Salmo 102. Versículo 19. Olha. Nos céus. Plural, plural, tem S no final. Nos céus. Aliás, tem que fazer igual a Renata, né? Renata Pereira, que está lá na Canção Nova de Belo Horizonte, né? Que ela chia, né? Ela é carioca, igual a Catherine também, né? Então tem que chiar também. Então, deixa eu repetir aqui. Nos céus. Nos céus. Estabeleceu o Senhor o seu trono. Mas afinal, quantos céus existem? Porque eu olho para ali e só vejo um, que eu não sei onde começa nem onde termina. Esses céus que a palavra está falando, ele diz que o céu é o lugar de quê? Do trono. O céu é o lugar de quê? Na igreja. O trono do Senhor é aonde? Lá na mesinha do dízimo? Na sacristia? É aonde, meu povo? Responda. Eu comi carne de bode lá em Prata, estou moco. É aonde? No altar. Então, se você recebeu Jesus na Eucaristia, você também foi transformado em quê? Está vendo que não se lembra? Por isso que você se comporta como uma lixeira, porque você não toma posse que quando você recebe a Eucaristia, você também é um altar, e deve se comportar como altar. Quando recebemos a Eucaristia, o Senhor, versículo 19, o Senhor estabelece o seu trono. No momento que comungamos o Senhor, nos transformamos no seu trono. Se o trono do Senhor está em mim, o Salmo diz que é o quê? O lugar do trono? Céu. Céu. É assim que devemos viver, filhos do céu. É assim que devemos olhar um para o outro, antes de ver um pedaço de carne. Por isso que muitos estão na perdição, porque olham para o outro e vê apenas um pedaço de carne, que pode ser usado, abusado, rejeitado e excretado. Antes de ver a carne do meu irmão, eu preciso ver o pedaço de céu nele. Ele não é um homem qualquer, ela não é uma mulher qualquer, ela é um pedaço do céu, constituído como o trono do Senhor, mediante a recepção da Sagrada Eucaristia. E o que é a Eucaristia? Senão a misericórdia do Senhor entregue em nossas mãos. Nós, miseráveis pecadores, podemos tocar no Santo dos Santos, podemos nos alimentar dele, para nos transformarmos num pedaço dele. Tudo isso é bonito, mas o Salmo, ele deixa bem claro, no versículo 6,
Este Senhor, quem é este Senhor? O Deus misericordioso. Ele é o que perdoa, é o que salva, é o que dá benefício, é o que sara, é o que coroa, é o que renova a juventude, dá botox de graça. Versículo 6, ele é justo. Justo. Cuidado que Deus castiga. Deus não castiga. Se Ele é um pai cheio de amor, como é que Ele pode misturar amor com vingança? Se Ele é um pai de misericórdia, como é que Ele pode colocar desgraça na vida do filho? O que Ele é justo. Ele dá a terra, Ele manda a chuva, mas é você que escolhe o que vai plantar. Você não sabe o que precisa comer o ano todo? E você escolheu somente plantar milho? Pois no mês de junho, come milho assado e milho cozido. Quando chegar em agosto, come xerém de milho e fubá. Quando for em outubro, come munguzá. Ai, quando foi em novembro, Deus está me castigando, porque só tem milho. Não, agora não reclama não. Pega sabugo e faz pirão. Pirão de sabugo, e cala a tua boca. Porque Deus te deu a terra, Deus mandou a chuva, mas foi você que escolheu plantar somente milho. Então, coma o milho, beija o milho e limpa a boca com a palha do milho. Aí fica um modismo, joga tudo nas costas de Deus. A culpa é de Deus, e que Deus castiga, e que Deus não olha para mim, e que Deus olha, Deus escuta, Deus ama, mas Ele nos ama tanto que nos deixa livre. Somos nós que escolhemos a plantação. Então Ele é justo, Ele respeita o que plantamos e deixa cada um encher o seu celeiro com aquilo que plantou. O que você está plantando na sua vida? Vamos iniciar uma caminhada quaresmal. O que você quer plantar na sua alma? Versículo 8. Esse Deus, lembra? O Deus que é misericordioso, que perdoa, que salva, que dá, que bota botox, tira botox, que bota cabelo, tira cabelo. Esse Deus, Ele é lento para a cólera. Traduzindo essa palavra cólera, não é aquela cólera que dá dor de barriga, disenteria, que teve essa epidemia há muitos anos atrás. Não, a cólera quer dizer assim, aquele que vive mal, que só pensa mal, que angustiado, que onde bota o pé, desgraça, 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 é tudo quanto é canto. É uma pessoa colérica, é uma pessoa que não consegue enxergar um palmo de saída, porque só olha para a desgraça, para o problema, para a angústia, para o sofrimento. Então olha só, a palavra diz que esse Deus que nos trouxe aqui, esse Deus que fez você ouvir esta pregação através da Rádio Canção Nova, esse Deus, Ele é lento para a cólera, ou seja, para aquilo que é desgraça, Ele não se apressa, Ele é lento. E Ele se apressa para o quê? Para a clemência. A tua vida é apressada para quê? Quando alguém te decepciona, como é que você se comporta? Você se apressa para ter clemência? Reza por aquela pessoa, estende a mão, aconselha, senta, partilha, ou você é rápido para a cólera, entroncha a cara, faz bicão, nega um bom dia, não pede perdão, para mim não existe mais. Como é que você se comporta? Você é lento ou rápido? Pensa aí. E cuidado, porque tem gente que está rápido para dormir. Acorda a comadre aí para não cair, pelo amor de Deus. Ei, uma salva de palmas para a comadre. Ei! Porque na palavra está escrito: haverá mais alegria por um sonolento que se acorda do que por 1000 que está acordado. Agora, cereja do bolo.
A cereja do bolo não é bem pequenininha, né? O bolo é desse tamanho, mas todo mundo só sai no tapa por conta da cereja, né? É uma briga por causa daquela bolinha. Que tem uns que nem é cereja, viu? Para você que não sabe, se você faz uma bolinha de chuchu e cozinha, pega um pacotinho de suco de cereja, aquele pacotinho, faz um suco bem forte, bota um pedacinho de chuchu dentro e cozinha um pouquinho, fica do mesmo jeito, viu? Cuidado, nem tudo é o que parece. Versículo 10: o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Bota as mãos assim, as duas mãos. Você que está em casa, ó, levante suas duas mãos. Quem tem cabelo, bota no cabelo. Quem não tem, bota na testa, igual a mim. Faz bem assim, ó. Tem que fazer o barulho, ó. Olha o barulho aqui do padre, ó. 1, 2, 3. E diga assim: amém, Jesus. Porque se o Senhor me tratasse de acordo com meus pecados, eu nem existia. Você já pensou nisso? Jesus chega na cidade, vai para a sinagoga, e os fariseus arrastam uma mulher. Senhor, pegamos esta mulher em terrível adultério, a lei diz que manda apedrejá-la. Toma a tua pedra, joga primeiro. E Jesus se abaixa. Jesus se abaixa e toca na terra. Deixa eu ficar aqui para todo mundo ver melhor. Toca. Terra. Gênesis capítulo 2. Deus está conversando com um homem. E esse homem veio de onde? Terra. Pó. Adão. Jesus toca na terra como se dissesse: eu toco na tua existência. Eu toco até de onde tu saísse. E ele se levanta. Mas não se levanta sozinho. Se levanta também levantando a mulher. Teus pecados estão perdoados. Eu também não te condeno. Esse é o Deus que te trouxe aqui, que nos trouxe aqui. O Deus misericordioso que se abaixa, sabe das nossas misérias, sabe dos nossos limites, mas Ele quer nos levantar deste limite, nos levantar desta queda. Jesus, última ceia. Jesus está com quem na última ceia? Atenção, Canção Nova, prepare comida, porque o povo não tem coragem nem de responder. O nome disso é fome. A pobre velha ali, ela deu um grito ali que eu vi a hora, a chapa dela. Jesus está com os apóstolos. Aí é interessante, Jesus sabia de tudo, sim ou não? Sim. Conhecia até o íntimo do ser humano, sim ou não? Sim. Então para que molinga ele deixa Judas Iscariote na ceia? Porque ele, o Senhor, não trata segundo o nosso pecado. A misericórdia do Senhor não desiste. Jesus deixa Judas Iscariotes ali como dissesse: eu te dou até a última chance de converter o teu coração. Jesus estende a mão, por mais duro que seja o coração do ser humano. Pedro nega Jesus 3 vezes. Não conheço esse homem, eu mesmo faço parte, nunca vi, com cabelo nem sem cabelo. Jesus morre, ressuscita, aparece aos discípulos, e aí quando encontra com Pedro, faz o quê? Quebra os dentes de Pedro. Olha aí, quem não é católico, presta atenção.
como Jesus se comportou com Pedro. Se Jesus respeitou e amou Pedro, quem somos nós para não respeitar e amar o nosso primeiro Papa? Ponto. Jesus olha para Pedro, não se vinga, não condena, não mete a mão na cara porque você me negou, caba safado. Não, tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. E Pedro declara o seu amor 3 vezes, sem entender, ele está duvidando de mim, não sei. Pedro não percebia, mas aquelas 3 vezes era Deus trazendo ele de volta. Vem, Pedro, 3 vezes tu te afastasse, pois eu trago você de volta 3 vezes. Esta é a misericórdia do Senhor. Não importa quando foi a tua última confissão, importa que o Senhor te trouxe aqui hoje, para a partir de hoje, você tomar uma decisão. A decisão de ser altar do Senhor, de fazer do seu coração o seu trono, de se comportar como filho, como filha amada de Deus. Então, confessa-te a partir de agora, dar a volta por cima, como diz aquela canção do tempo que Marcos Teodoro tinha cintura de pilão. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vida nova, cântico novo. Para de cantar igual a perua, pior, 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 pior. Para. Agora eu volto ao que eu disse lá no começo da pregação. Comece uma canção, um cântico. Se eu tenho que começar um cântico novo, é porque já existe um cântico velho. Por isso que eu falei, eu preciso conhecer o meu passado. Eu preciso conhecer a minha história, para eu, olhando para a desgraça da minha vida, dizer: a partir de hoje, esse cântico velho, não. A partir de hoje, cântico novo, vida nova. E é isso que o Senhor nos propõe. Fica de pé. Jesus chega para aquela mulher, a adúltera, toca na história dela, e ele ergue aquela mulher do chão, ele levanta aquela mulher, a perdoa, mas também dá a direção para onde ela tem que caminhar. Vai, e não peques mais. Vai, e começa um cântico novo. Coloca a mão no teu coração. Senhor, eu reconheço toda a minha história, principalmente as tristezas que passei, as vezes que eu quebrei a cara, Senhor, por não aceitar a tua vontade, por não fazer a tua vontade. Quando eu olho, Senhor, para o meu passado, vejo feridas, boa parte cicatrizadas. Sim, Senhor, eu te agradeço por isso. Mas talvez, Senhor, tenha alguma ainda aberta. E eu creio, Senhor, eu creio que a tua palavra nos disse, eu creio que tu és o Deus de misericórdia, que sara, que perdoa, que cura, que liberta. Então sara, Senhor, sara as feridas que porventura estiverem abertas. Me levanta, Senhor, me levanta um homem novo, para entoar um cântico novo, o cântico da vitória, o cântico da restauração. Eu me coloco, Senhor, diante de ti, para ser levantado pela tua mão poderosa e testemunhar neste mundo que eu sou também teu filho amado. E quando o padre falou de que Jesus recebeu aquela mulher que foi jogada em seus pés em prostituição, e Jesus foi lá embaixo, se abaixou, se inclinou até aquela mulher para
para levantá-la. Com os teus olhos fechados, algumas pessoas aqui, enquanto o padre falava de misericórdia, você dizia para você mesmo: não, mas para mim, para o que eu fiz, não tem perdão. E Jesus está dizendo: tem sim. Eu me inclino, eu vou até o chão e te resgato e te levanto. Coloca a mão sobre o seu coração. É Jesus te levantando nesta manhã, finalzinho desta manhã, início dessa tarde. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Ergue teus braços, canta mais uma vez. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Canta só vocês. Eu te levantarei. Solta a voz, igreja. Eu te escuta a promessa do Senhor para a tua vida. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Obrigado, Senhor, por cuidar de mim e tratar-me, Senhor, como filho amado. Obrigado, Senhor, por estender a tua mão misericordiosa sobre mim e me dar a chance de recomeçar e dar a chance, Senhor, de eu restaurar a minha dignidade de filho. Obrigado, Senhor. Obrigado por restituir a minha força ao trazer-me neste rebanhão. Obrigado, Senhor, por me atrair à tua presença na palavra e na Eucaristia. Eu também digo e assumo, Senhor, hoje, que eu sou filho amado, que eu sou filho querido. Diga isso, meu irmão. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Eu sou filho querido. Eu sou filho querido. Olha para esse irmão que está do lado e diz: ei, você é filho amado. É filho amado. Você é filho querido. Filho querido. E ao me beijar, me acolher, abrace esse irmão, abrace e diga que ele é amado, que ele é querido. Você é amado, viu, Digão? Você é querido por Deus.